Olá, amigos e irmãos. Darei início a uma série de estudos sobre o sábado. A pergunta é: Jesus transgrediu o sábado? Como é um tema bastante extenso, eu teria de dividir ele em algumas partes e esclarecer algumas dúvidas aí dos nossos irmãos evangélicos. Vamos orar. Senhor Deus, conduz esse estudo para que seja feita a Tua vontade e que o Espírito Santo seja o nosso guia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meus irmãos. Uma dúvida frequente é sobre o termo lei, né? O termo lei, né, nós sabemos que é um termo vindo também do hebraico. Lei significa ensinamentos. E normalmente existe uma confusão. Qual que é a confusão? Várias partes do Novo Testamento é usada a palavra lei. E normalmente usamos essa referência para se referir aos 10 mandamentos. E muitas vezes não está se referindo aos 10 mandamentos em si, mas toda a lei. Qual é a toda a lei? A lei é os 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco. Ali é resumido a lei. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é resumida nos 5 livros de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Rabino Leib, né, ele explica aqui, né, de acordo com esse site aqui, que o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, ele foi dividido em 613 mandamentos. 613. Então, essa é a primeira coisa que você deve saber. A lei que envolve os 5 livros de Moisés foi dividido em 613 mandamentos. Vamos destacar 10 mandamentos, né, aqui no nosso estudo, porque é completamente diferente. Eu não posso englobar todos os mandamentos em um só. Se eu vou discutir sobre os 10 mandamentos, então falarei especificamente dos 10 mandamentos, tá bom? Então, de 613 mandamentos, nós vamos falar dos 10 mandamentos, ok? Esclarecendo isso, vamos lá. Esclarecendo isso, vamos ler aqui Deuteronômio 31, 26. Vamos lá. Deuteronômio 31, 26, que é o último livro da lei, né? O 5º livro. Olha o que está escrito aqui em Deuteronômio 31, 26. Né? Diz assim, ó, Nova Versão Internacional: coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor e o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Aqui nesse versículo está se referindo especificamente ao livro de Deuteronômio, que é chamado repetição da lei, né? Deuteronômio, a tradução para o livro de Deuteronômio, ele tem o significado de repetição da lei, certo? Então, assim, a ordem diz assim: coloca esse livro da lei, ou seja, o livro de Deuteronômio, ao lado da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, onde ficará como testemunha contra vocês. Aí está fazendo uma referência ao livro de Deuteronômio, certo? Aqui, olha que coisa interessante. A ordem de Deus para pegar o livro da lei, o livro de Deuteronômio, é colocá-lo ao lado da arca da aliança, tá vendo? Coloca esse livro ao lado. Então, o livro, o manuscrito ali, escrito por Moisés, ele deveria ficar ao lado da arca da aliança, né? Então, grave essa informação aí, fica ao lado da arca da aliança. Voltando aqui, quando nós lemos Êxodo 25, quando Deus dá orientações, né, sobre a questão do santuário, né,
Ali, se vocês podem ler o capítulo incompleto em casa, né? Mas fala ali no verso 8, fala que Moisés deveria construir um santuário segundo o modelo que tem lá no céu. Mas o verso 16 é importante nós darmos uma olhada nele. Por quê? Presta bastante atenção nessa informação aqui. A partir do verso 16, Deus ele manda Moisés fazer uma arca, né? Uma arca. E essa arca, ela já existia no céu. A arca que Moisés deveria construir é apenas um modelo que tinha no céu. O verso 16 diz assim: depois, a arca, né, depois de pronta, depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Presta bastante atenção aqui, ó. O testemunho, aí, ó, esse testemunho é uma referência à tábua dos 10 mandamentos. Ou seja, o texto que nós lemos anteriormente, lá de Deuteronômio, diz que o livro da lei tinha que ficar do lado da arca. Já o testemunho, que é as duas tábuas dos 10 mandamentos, elas deveriam ficar dentro da arca. Aí vem a pergunta: por que o livro da lei tinha que ficar do lado da arca e a tábua dos 10 mandamentos, ou chamado de testemunho ou aliança, tinha que ficar dentro da arca? Então, o que a gente deve raciocinar é o seguinte: se a arca ela é apenas uma réplica, essa arca que Moisés ia fazer é apenas uma réplica que já tinha no céu, isso quer dizer que a arca lá do céu também, a lei de Deus, ficava dentro da arca, certo? Agora que coisa interessante, o verso 17 diz assim: também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. O que é propiciatório? Propiciatório seria a tampa da arca, né? O verso 18: e farás 2 querubins de ouro batido, e farás nas 2 extremidades propiciatório, e farás um querubim da extremidade da parte, e outro querubim na extremidade de outra parte, de uma só peça do propiciatório. Fareis os querubins nas 2 extremidades. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, a tampa da arca, e as faces deles, uma de frente para a outra, e as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório, que é a tampa, né, em cima da arca, e depois que houver exposto a arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Então, assim, a ordem de Deus é o seguinte: depois de feita a arca, o caixote, seria colocado os 10 mandamentos lá, a tábua dos 10 mandamentos lá. E depois a tampa ia ser colocada por cima, ia ser fechado com a tampa, e essa tampa seria fechada a arca. Em cima dessa tampa teria os querubins. O que é os querubins? Os querubins ali eram anjos chamados de anjos cobridor. Inclusive, se a gente formos lá em Ezequiel 28, vou ver aqui se a gente vai em Ezequiel 28, aqui fala da função de Lúcifer, né? Que ele faz parte da classe dos anjos dos querubins, que sabemos que a Bíblia apresenta classe de anjos. Entre elas existe o anjo comum, o querubim e o serafim. De acordo com o livro de Isaías, serafim seria um anjo de 6 asas, né? E o livro de Ezequiel, né, fala também dos querubins. Agora vamos lá. Aqui, o verso 13, né, é uma referência, embora seja uma lamentação contra um rei pagão, né? Isso quer dizer o quê? O que é lamentação? Lamentação é um texto comparativo, né? Na lamentação ali é feito uma referência ao rei, porém esse rei estava se comportando como Lúcifer, né? Então o profeta quis dizer aqui nessa lamentação que o rei de Tiro, ele estava se comportando como Lúcifer. Aí faz uma descrição aqui de Satanás, né? O verso 14 diz assim: tu eras o querubim ungido, era a classe, né, de Lúcifer. Para cobrir te estabeleci. Olha que coisa interessante. Os querubins, em Lúcifer principalmente aqui, ele foi
designado por Deus antes do seu pecado para cobrir. Mas cobrir o quê? E isso é fácil de entender. Por quê? Porque ao mesmo tempo que aqui está dizendo que ele foi um anjo ungido, ou seja, entre milhões, milhões e milhões e milhares de anjos, ele foi ungido, ele foi escolhido entre esses milhões e milhares de anjos para uma função: cobrir, te estabelecer. No Monte Santo de Deus estava. Então, duas coisas podemos entender aqui, né? Algumas coisas. Ele era da classe dos querubins, ele foi ungido, ou seja, foi escolhido, e a função era para cobrir, que ele foi estabelecido, e ele estava no Monte Santo de Deus. Então, vamos entender. O Monte Santo de Deus é uma referência ao trono de Deus, ao poder de Deus. A Arca da Aliança na terra, os dois querubins em cima, cobrindo a arca, na tampa do propiciatório, cobrindo a arca, seria uma referência dessa função de Lúcifer aqui. Então isso quer dizer o seguinte, que Lúcifer, ele era, como é que eu posso dizer, é ele que cobria ali, ele cobria a lei de Deus, né? Ele cobria a arca de Deus, ele cobria o trono de Deus, que são sinônimos, né? Trono e arca é um sinônimo no sentido de quê? Do poder de Deus. Por quê? Porque na terra a arca da aliança era símbolo do poder de Deus, né? Tanto é que a maioria dos milagres ali no Antigo Testamento da presença visível de Deus foi feito por meio da arca. Então a função de Lúcifer era uma função muito importante. Ele ficava próximo do trono de Deus. Isso quer dizer que essa proximidade era a mesma proximidade que os anjos que eram esculpidos em cima da arca tinham. Se você perceber, se vocês perceberem aqui na tampa da arca, isso mostra a proximidade em que os querubins estavam da lei de Deus. Tá vendo aqui, ó? Aqui está o querubim, certo? E aqui embaixo ficava a lei de Deus. Isso mostra a proximidade. Isso quer dizer o seguinte, que Lúcifer tinha a proximidade da lei de Deus. Ele estava próximo do trono de Deus ali. Ele conhecia de perto os 10 mandamentos de Deus. Então é uma função honrosa. Ele era o braço direito. Quando nós voltamos para a arca, nós vemos os querubins cobrindo a tampa, em cima do propiciatório, né, na tampa da arca, cobrindo a arca, né? Então, resumindo, a arca simboliza o trono de Deus. A arca simboliza o trono de Deus, o poder de Deus. E olha que coisa interessante. Se a arca simboliza o trono de Deus, né? A arca simboliza o trono. Então vamos entender. A arca representa o trono de Deus em que sentido? Não no sentido lá de Apocalipse 4, que apresenta o trono de Deus com arco-íris, né? Ali um rio puro da água da vida saindo debaixo do trono, não. A Arca da Aliança representa o trono de Deus no sentido em que ela representa a presença visível de Deus. Em Êxodo 25:8, Deus diz assim: fareis o santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E aonde estava a presença visível de Deus? Ficava na arca, né? Inclusive uma neblina, né? Ela circundava os anjos, né? Ela rodeava esses dois querubins aí. Quando o sacerdote via a neblina circulando os querubins em cima da tampa da arca, era claro que ele estava vendo ali a presença visível de Deus. Então, nesse sentido, a arca é símbolo do trono de Deus, porque ali se manifestava a presença visível de Deus. Um outro detalhe importante que deve ser mencionado aqui é que somente o sumo sacerdote, né, uma vez por ano, ele tinha acesso a ver a arca, a estar na frente da arca, né, que era o dia do juízo, chamado Yom Kippur,
ou dia da expiação, lá em Levítico 16, ele teria acesso ao lugar santíssimo. O sacerdote, ele via a neblina, via no sentido, né, que ele via através do véu, ele só poderia ver através do véu, porque o único que poderia ver, entrar no Santíssimo e ver a arca da aliança, né, de forma visível e presencial, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, né, de acordo também com o livro de Hebreus, capítulo 9. A lógica é o seguinte, a arca representa o trono de Deus no sentido de que a presença de Deus fica visível. Deus se assenta ali aonde está a arca. Deus se assenta aonde está a arca. Nesse sentido, a arca representa o trono de Deus. Agora vamos ao raciocínio lógico agora. E a tábua dos 10 mandamentos está dentro da arca e Deus pediu para colocar a tábua lá. Certo? A pergunta é, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que Deus, isso quer dizer o seguinte, que os 10 mandamentos é a base do trono de Deus. Ficou claro ou não? O fato dela ficar dentro da arca e os querubins por cima, isso significa que a lei dos 10 mandamentos é a base do trono de Deus. O que significa a lei dos 10 mandamentos? A lei dos 10 mandamentos significa Deus, ele é amor e Deus é justiça. Deus é amor e Deus é justiça, tá ok? Vamos voltar aqui. Fazendo essa reflexão, né? Deixa eu voltar aqui. Fazendo essa reflexão, quando nós vamos ao livro de Levítico, deixa eu ver aqui, Levítico 16. Vamos aqui, dar uma olhada. Quando nós vamos para o livro de Levítico, capítulo 16, tem algo extremamente interessante. Tem algo extremamente interessante aqui. No dia da expiação, o dia do juízo, era levado 2 bodes, né, no dia 10 do 7º mês do calendário judaico, o chamado dia do Yom Kippur. Naquele dia, inclusive um dos dias mais sagrados, né, comemorado pelos judeus. Naquele dia, eram sacrificados 2 animais, 2 bodes. Um bode representava Cristo e outro seria o bode Azazel, que é o bode que era enviado para o deserto, certo? O verso 15, presta bastante atenção aqui, o verso 15, quando era degolado aquele bode que representava Cristo, né, presta bastante atenção aqui, ó. Depois degolorará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu. Ou seja, o bode que representava Cristo, ele era sacrificado, e o sangue dele era levado para o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, para dentro do véu. E fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório perante a face do propiciatório. Então, que coisa interessante. O bode que era representado Cristo, ele era morto, o sangue dele era levado para dentro do lugar santíssimo, e lá o sacerdote pegava o sangue e espargia o sangue sobre a tampa, onde tinham os 2 querubins, né? Sobre a tampa. Por que era feito isso? Para expiação aqui, ó. Para expiação, para perdoar o pecado do povo, certo? Do povo de Deus. O povo de Deus, os seus pecados eram perdoados por meio desse sangue, desse bode. Aí a lógica é o seguinte: quando o bode era morto, o seu sangue era levado para dentro do segundo do véu, né? Depois do véu, no lugar santíssimo. E ele é espargido sobre a tampa da Arca da Aliança, que era chamado propiciatório. Aí vem a pergunta lógica. A pergunta é: quando
A pergunta é: quando o sangue era derramado aqui, ó, sobre a tampa, e o sangue escorria, era símbolo do quê? Que as exigências da lei foi satisfeita. Por que as exigências da lei foi satisfeita? Porque de acordo com Romanos, né, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então a lei exige a morte do pecador. Para que o pecador não morresse, Cristo pagou o preço, certo? Ele morreu. Agora a pergunta que não quer calar. Depois que o sangue era derramado, as exigências da lei dos 10 mandamentos, que é a transgressão e a morte, foram feitas. A pergunta é: a lei ficava invalidada, ou seja, a partir desse momento ninguém precisava mais obedecer os 10 mandamentos? Vou perguntar de novo. Quando o sangue do bode que representava Cristo era derramado sobre a tampa do propiciatório, isso acontecia no dia 10 do 7º mês do calendário judaico, de acordo com o livro de Levítico. A pergunta é: depois desse evento começava um ano novo para os judeus, um ano novo, né? Ou seja, esse era o último evento do ano, depois começava um ano novo, certo? A pergunta é: nesse ano novo, depois desse ritual que acontecia aqui, o povo ficava livre de obedecer os 10 mandamentos? A resposta é não. Então a lógica é muito simples. Se Cristo ele veio representando tanto o bode como o cordeiro, e João diz isso lá em João capítulo 1, verso 29, pode conferir na sua Bíblia aí, que João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem e cumpre ali de acordo com Daniel 9, ele vai e cumpre o propósito dele, que é seu cordeiro ou seu bode vivo que é sacrificado aqui, e derrama o sangue. A pergunta é: ao ele fazer isso, a lei de Deus é anulada, os 10 mandamentos é anulada? Infelizmente, meus amigos, tem muitos ensinando que sim. Muitos ensinando o seguinte, que Cristo, ele ao morrer na cruz e o sangue dele ser derramado, naquele momento a lei dos 10 mandamentos não é mais vigente, ela não existe mais. E isso é uma mentira. Por quê? Porque quem fala isso não entende a tradição judaica, não entende a própria essência do que está escrito no Antigo Testamento. Porque a lógica é o seguinte: o santuário terrestre ele era símbolo do santuário celeste. O santuário terrestre era símbolo do santuário celeste. A arca na terra era a representação da arca no céu, que era símbolo tanto do trono quanto do poder de Deus, símbolo do poder de Deus. Aí a pergunta é: se o bode lá, ao sangue dele, que representava Cristo, ser derramado sobre o propiciatório, não anulava os 10 mandamentos que estavam dentro da arca, como agora Jesus, vendo cumprir isso, ele morre e a lei dos 10 mandamentos fica anulada? Então não existe lógica. Se ele veio cumprir tudo, realmente ele tem que seguir essa lógica, seguir a lógica do santuário celeste. Se ele veio cumprir o símbolo, né? Se ele veio cumprir o tipo, que é o símbolo, então não tem como, querido, não tem como a lei dos 10 mandamentos for anulada. Agora o seguinte, agora tem uma coisa interessante. Se lá no Antigo Testamento ao sangue do bode ser derramado aqui, ó, sobre o propiciatório, a arca ela ficava aqui dentro, ó, nessa parte de a tábua dos 10 mandamentos ficava aqui dentro, certo? Aqui nessa parte aqui. Vou até aumentar aqui, ó. Ela ficava aqui dentro, nessa parte aqui de baixo. A parte que era coberta com sangue do bode, que representava Cristo, era o corpo dos querubins, especialmente o rosto. Aí o sangue ele escorria e melava toda a tampa da arca aqui. Isso quer dizer o quê? Que as exigências da lei foi cumprida, certo? Porém,
ela não ficava inválida. Ou seja, os 10 mandamentos como é que eu posso dizer? Não deixariam de ser cumpridos. Ele continuaria sendo cumprido. Agora, se tivesse um mandamento dizendo, ó, a partir de agora, em que o sangue do bode foi derramado sobre a tampa, a partir de agora ninguém precisa mais obedecer os 10 mandamentos. Aí sim, isso seria cumprido também no Novo Testamento. Como isso não aconteceu, a lei de Deus, ela continua o quê? Vigente. Mesmo Cristo morrendo, mesmo o sangue dele sendo derramado na tampa do propiciatório, mesmo ele escorrendo pela arca, mesmo a tampa sendo suja pelo sangue de Cristo, a lei dos 10 mandamentos que estava dentro da arca não era anulada de forma nenhuma. Vemos isso também aqui no Salmo 111, né? Salmo 111 diz o seguinte: aqui, ó. O verso 7, né, diz assim: as obras das tuas mãos são verdade e juízo, seguro todos os seus mandamentos. Esse verso é uma referência aos 10 mandamentos. Por quê? Quando nós vamos lá em Êxodo 31, 18, lá diz que Deus escreveu com o seu próprio dedo, né? E outra coisa, respondendo a pergunta de início do vídeo, por que o livro da lei era colocado do lado da arca e a tábua dos 10 mandamentos era colocado dentro? Porque tinha uma diferença. A diferença é que quem escreveu o livro da lei foi Moisés. E a diferença é que quem escreveu a tábua dos 10 mandamentos foi Deus, certo? Por isso que ela tinha uma como é que eu posso dizer? Não que o livro da lei não era importante, mas ela tinha uma vigência mais grave pelo fato do próprio Deus ter escrito, ok? Há uma diferença de Deus mandar alguém escrever alguma coisa e ele mesmo escrever com suas próprias mãos. Foi a única parte da Bíblia que Deus escreve com suas próprias mãos é os 10 mandamentos, né? E o Salmo 111, versículo 7 diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguro todos os mandamentos. Verso 8: permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Então esse versículo aqui está dizendo que os 10 mandamentos, eles permanecem firmes para todo o sempre. Entendeu? Resumindo, por quê? Porque mesmo que o sangue do bode, que representa Cristo, suje a arca, ou seja, derrame sobre a arca, a lei que estava dentro da arca não era invalidada de forma nenhuma. Por isso que a Bíblia fala que é para sempre. É para sempre. Tá ok, queridos? E um outro detalhe extremamente importante, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui em Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos, que vocês já devem conhecer, né? Que o primeiro mandamento é: não farás outros deuses, não terás outro Deus. O segundo mandamento: não fazer imagem de escultura e não se curvar diante delas, né? O terceiro mandamento, no verso 7, não tomar o nome de Deus em vão. E o verso 8 fala do sábado. O maior problema é a questão do sábado, né, que muitos evangélicos, religiosos não aceitam, né? Um dos argumentos também, em referência a esse estudo aqui que está sendo feito, é o seguinte, que o sábado ele não existia lá no Gênesis, porque lá em Gênesis capítulo 2, Deus separa o sábado como um dia santo, né? E muitas pessoas falam assim: não, o sábado não existia ali em Gênesis, aquele texto ali não fala para guardar o sábado. Quando a gente vê o verso 8, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que aparece o verbo lembra-te? Quando nós vamos no dicionário, você pode ir consultar o dicionário, até mesmo online, o verbo lembrar significa o seguinte: quando vem à memória algo que já passou. Esse é o significado. O verbo lembrar, no seu significado, é quando vem à memória, ou seja, a memória de algo que já passou. Ou seja, uma
uma coisa que aconteceu. Resumindo, você só lembra de algo que já aconteceu. Não tem como você lembrar de uma coisa que você não vivenciou, que você não passou. Aqui no verso 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Isso quer dizer o seguinte, queridos, que quando Deus usa o verbo lembrar, isso quer dizer que o sábado ele já existia. Antes de Deus dar a lei dos 10 mandamentos para o povo de Israel, o sábado já era guardado, ele já existia muito tempo antes. Por isso que Deus coloca o verbo lembrar. Se o sábado fosse dado somente naquele momento em que Deus dá os 10 mandamentos, simplesmente Deus ia escrever da seguinte forma: guarde o sábado para o santificar. Simplesmente Deus ia escrever assim, mas ele não escreveu assim. Ele falou, Deus escrevendo com seu próprio dedo diz: lembra, ou seja, lembra por quê? Porque ele já existia e o povo de Israel tinha esquecido desse mandamento. Por que o povo de Israel tinha se esquecido? Devido aos 400 anos de escravidão lá no Egito, eles esqueceram desse mandamento. Mas Deus lembrou a eles, lembra. E olha que coisa interessante, quando nós vamos aqui em Êxodo 16, o episódio lá do maná, né? Êxodo capítulo 16, o episódio do maná, aqui ó, então esse aqui é Levítico, deixa eu voltar aqui, Êxodo 16. Êxodo 20, Êxodo 16, aqui. Quando nós vamos aqui em Êxodo 16, né, quando Deus manda o maná, diz assim, se ele quiser ler o capítulo todinho em casa, fica à vontade. Aqui, ó. O verso 16, né, diz assim, sobre o maná, né? Esta é a palavra que o Senhor Deus tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que puder comer. 1 homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que acharem em sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Então a ordem foi uma medida correta ali, né? 1 homer por pessoa, né? Que era a medida que era usada ali para colher o maná. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com 1 homer, não sobejava o que colhia muito, nem faltava o que colhia pouco. Cada um colhia tanto quanto podia comer. E disse Moisés: ninguém deixe para amanhã. Então a ordem é o seguinte: o pão, o maná do céu, caía, né, todas as manhãs, e o povo ia lá consumir segundo a fome, né, segundo a quantidade de pessoas que tinha em casa para comer. Disse Moisés: ninguém deixe para amanhã. E tinha que comer naquele dia. Ou seja, não podia colher lá e comer e deixar um pouco para o dia seguinte. Não, tinha que comer naquele dia. Aí o verso 20 diz que algumas pessoas não deram ouvidos, mas deixaram para o dia seguinte. Aí criou bicho e cheirou mal. Claro não? Criou bicho e cheirou mal. Então assim, o maná não podia deixar para o dia seguinte. Então criou bicho e cheirava mal. Verso 21 diz o seguinte: eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme que podia comer, porque aquecendo o sol derretia. Aí o verso 22 diz assim, ó: e acontecendo que ao 6º dia colheram o pão em dobro, 2 homeres para cada um, e todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Olha que coisa interessante, na sexta-feira eles colhiam em dobro. Por quê? Porque no dia de sábado Deus não ia mandar. E só abrindo um parênteses, isso aqui foi antes de Deus dar os 10 mandamentos, ficou claro? Então aqui o povo já estava guardando o sábado antes de Deus dar os 10 mandamentos. E olha que coisa interessante, o verso 24 diz que quando eles guardavam o maná para o dia seguinte, não acontecia como nos outros dias, né? O maná não ficava cheirando mal e não criava bicho. Ou seja, no sábado, quando o povo colhia na sexta, e Deus não mandava o maná no sábado, o maná era guardado para o dia seguinte e não cheirava mal. Então, isso aqui é uma reprovação de Deus a muitas pessoas que acham que vai guardar o sábado e vai passar fome. A lógica é o seguinte:
Olha o mandamento. Deus disse o seguinte: colhei até sexta-feira o maná. No sábado não vou mandar. Porém, na sexta eu mando em dobro e vocês não vão precisar colher no sábado. Ou seja, aquele que se preocupa em ter prejuízo por não trabalhar no sábado, a promessa de Deus, isso aqui é a promessa de Deus, queridos. Quem acreditar, segue isso aqui, que isso é uma verdade. Quem guarda o sábado, queridos, não tem prejuízo durante a semana. Ficou claro? Pode ser em qualquer negócio, não vai ter prejuízo. Por que não vai ter prejuízo? Porque isso aqui é uma promessa de Deus. Se você trabalha de segunda a sexta e você descansa no sábado, você não vai ter prejuízo. Ficou claro? Porque Deus ele vai te dar em dobro. Deus vai te dar em dobro, porque não é necessário você transgredir o sábado. Não é necessário, tá bom? Isso aqui é uma ordem de Deus. Porém, o que acontece? O verso 27 diz que alguns desobedeceu e no sábado foi colher o maná. Mas não acharam conforme Deus disse que não ia mandar. Então disse o Senhor a Moisés, verso 28, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha que coisa interessante. O povo que não acreditou nas palavras de Deus, que achando que ia ter maná no sábado, chegou lá, não tinha. E Deus, ele disse aqui para Moisés, Moisés, até quando o povo se recusar a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Olha que coisa interessante. Aqui Deus está fazendo a referência do sábado como mandamento antes de ele dar a lei lá em Êxodo capítulo 20. Isso quer dizer o quê? Que o sábado já era guardado, queridos. Ele já era guardado antes da lei no Sinai. Entenderam? E quando Deus fala lembra, é porque lá já existia desde o início do mundo. Adão e Eva, sua família guardava o sábado. Não existe lógica de Deus santificar um dia para Ele e nós fazermos o que quiser nesse dia. Então, resumindo esse primeiro estudo aqui, a lei de Deus que ficava dentro da Arca da Aliança, ela é a base do trono de Deus. É a base do trono de Deus. A lei de Deus é a base do trono de Deus. E quando o bode, o sangue dele era derramado, representando o sangue de Cristo, não anulava a lei que ficava dentro do caixote. Isso quer dizer o seguinte, que a morte de Cristo na cruz não anulou a lei dos 10 mandamentos. E como o Salmo 111 diz, ela continua vigente para todo sempre. Que Deus abençoe você e esteja atento ao próximo estudo. Fica com Deus.